Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se abrirem os olhos, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome, porque é só nesse nome que eu e vocês podemos chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus. Por isso, amados e amadas irmãs, não percam mais tempo. Invoquem o nome do Senhor. Invoque até sentir o ardor do Espírito queimando dentro de você. Aí sim, aí você pode, quando sentir isso queimar, aí você pode, com certeza, abrir a Bíblia, para que Deus possa falar para você, para mim, a sua necessidade. E revelações que hoje estamos vivendo no livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, hoje é o 31 de outubro, o último dia do mês, primeiro dia da semana, né, que é o dia do Senhor, e nós podemos, com certeza, festejar hoje a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Eu e vocês somos seus convidados. Louvado seja Deus. E hoje ele pede para mim, vocês, gente, Lamentações capítulo 4 ao 5. Hebreus 2, Salmo 103 e Provérbios 26, 23. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito, amados, que nós podemos tocar em Deus. Louvado a Deus. E aqui eu estava lendo um pouco. Lamentações, né? Já é 4 e 5, né? Termina Lamentações. Mas aqui no 3, eu falando sobre invocar, eu me lembrando aqui no 3, o 3:55, ele disse para mim e vocês, que Deus maravilhoso. Aqui, ele falando, aqui foi Jeremias falando, ele disse, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não esconda o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas, esse é o nosso Senhor. Quando eu e vocês invocarmos com sinceridade, do fundo do nosso ser, lá dentro das entranhas, como diz a Bíblia, o Senhor diz, não temas, eu estou contigo, hein? Louvado seja Deus. E, graças a Deus, aí eu fui ler aqui, estamos em Hebreus capítulo 2, né? Que está aqui, Hebreus capítulo 2, cheio de riquezas. E ele fala assim, falando sobre o perigo das negligências. Isso é advertência. Ele diz assim, ó, por esta razão importa que nos apegamos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Portanto, amados, aqui é um alerta para mim, vocês, e, além de ser uma advertência, e um encorajamento também. Por isso que ele diz, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Aí ele adverte mais ainda no 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos pegar com mais firmezas as palavras de Deus. Louvado seja Deus. E, claro, depois que lemos a Bíblia,
os versículos, o Senhor tem falado ao nosso coração. Aí sim, nós podemos continuar no livro do nosso querido irmão Pedro Dong, cujo título é Um Exército de Vencedores. Aliste-se já, amados e amadas irmãs. Não percam tempo. Vamos se alistar no exército de Deus. Louvado seja Deus. E hoje, na leitura, ele vai dar o exemplo de Davi, né? Como pastoreava os rebanhos. E ele diz o seguinte para mim e você. Muito encorajador isso aqui. Um exemplo de um grande rei no passado que representa a realeza de Cristo é Davi. Davi foi esquecido por seu pai Jessé quando Samuel foi ungir um dos seus filhos para se tornar rei. Jessé apresentou apenas 7 filhos. E ao final, Samuel perguntou-lhe se ele não tinha mais filhos. Ao que ele respondeu que tinha mais um, que era pastor de ovelhas. Está lá em 1 Samuel, né, 16, 3 ao 13. Aí, mal sabia Jessé que ao pastorear os rebanhos, as ovelhas, aliás, Davi apresentava a mesma disposição de Deus em cuidar de seu povo, e esse é também o desejo de Cristo. Portanto, amados, aqui já está dizendo tudo. Davi estava ali como pastor de ovelha e era desprezado. Como coisa assim, não, Davi é um menino velho, mas Deus não pensa igual a gente. A sua Deus é diferente da nossa. Nós só podemos pensar se nós tivermos igual a Deus, se nós tivermos encabeçado em Cristo Jesus. Aí ele diz assim: temos de ter esse mesmo espírito que houve em Davi, de pastorear o rebanho de Deus. Amados, o Senhor já deu um espírito completinho para nós. Agora, eu e vocês precisamos estar. Para quê? Para pastorear, cuidar dos irmãos. Isso é uma incumbência minha de todos aqueles que já creram. Lembre-se bem disso. Ele diz: isso nos mostra que quando ele entrega um rebanho em nossa mão, nós temos de ser o que? Responsáveis por cuidar bem dessas ovelhas, ainda que não tenhamos capacidade de fazê-lo. Lembre-se bem, eu e vocês não temos capacidade de fazer, digamos, fazer a coisa acontecer. Mas lembre-se, o nosso Senhor, Ele em nós é capaz de tudo. É só eu e vocês, sempre gosto de dizer isso, é só eu e vocês deixar Ele reinar no nosso viver. Amém? Louvado seja Deus. E aqui tem outros pontos muito bons. Ele falando sobre o sacerdócio e a realeza no Salmo 23. Ele diz assim: relacionar a realeza com o apacentamento do rebanho de Deus está de acordo com o Salmo 23, onde vemos o Senhor como nosso pastor. Quando lemos esse salmo, lembramos do aspecto de apacentamento e cuidado que nosso Senhor dispensa a seus filhos. Realmente o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso, amados e amadas irmãs, se Deus, próprio Deus, está cuidando de mim e de vocês, amados, quem somos nós para rejeitar e cuidar o rebanho dele? Vamos cuidar esse rebanho que Deus tem dado a cada um de nós. Aí ele diz: ele alimenta seu povo, mas para conduzi-los aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Precisa exercer autoridade e manifestar sua realeza. Esse ponto aqui também é muito interessante. Com isso, vemos que nosso pastor não só possui o sacerdócio que cuida de alimentar, mas também possui a realeza, que por sua autoridade leva o rebanho para o lugar certo. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos conduzir os irmãos para o lugar certo. E lembre-se, quando eu e vocês estamos conduzindo, apacentando nossos irmãos, com certeza, amados, Deus está aprovando. Agora, isso é preciso, eu e vocês estar encabeçado no Senhor. Louvado a Deus. E eu sempre, quando termino de ler assim a leitura, tem uns pontos que me tocou mais, e eu escrevo no meu caderninho. E o de hoje, o meu ponto foi: cada um de nós precisamos cuidar do rebanho de Deus, ou seja, pastorear para que Satanás não possa roubá-lo das nossas mãos.
porque foi o Senhor quem nos incumbiu de cuidar bem de todo rebanho. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não percam tempo, cuidem do rebanho de Deus. Com certeza, se eu e vocês cuidar com sinceridade, dependendo do Senhor, do rebanho dele, que é a igreja, que é os irmãos, com certeza o nosso galardão, com certeza já está garantido. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos cuidar bem do rebanho de Deus. Começa, sabe aonde, amados? Na nossa casa. Lembre-se bem, começa na nossa casa. Depois, aí vai se expandindo. Quanto mais eu cuidar, mais o Senhor vai me dando ovelhas, meus próprios irmãos, para todos juntos chegarem ao reino dele mesmo, do nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus, que o Senhor hoje tenha falado ao vosso coração. E não esqueça, se ganharem algo da palavra, assim como eu fiz esse pontinho aqui no meu ponto, passem uns para os outros. É preciso. Nós todos precisamos de encorajamentos. Louvado seja Deus. E sempre lembrando, não existe nenhum super crente. Existe sempre homens fracos, frágeis, mortais e ilimitados. Nós somos limitados. Por isso nós precisamos da graça de Deus a todo momento. Ficam todos um bom dia na presença de Deus. Mas sempre lembrando, gente, Ele é Deus, pode todas as coisas. Agora, para isso, amados e amadas, mano, é preciso que eu e vocês se abra para Ele reinar em nosso viver, em nossa casa. Louvado seja Deus. Sim,